Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que interessa muita gente, sobre os medicamentos anti-obesidade. Primeiro vamos falar um pouquinho o que é um medicamento anti-obesidade. Os medicamentos anti-obesidade se classificam em três classes principais. Os medicamentos anorexígenos, que são aqueles medicamentos que diminuem nossa fome, diminuem nosso apetite. Os medicamentos termogênicos, que são aqueles que aceleram o nosso metabolismo, e os medicamentos desabsortivos, que são os que impedem que o intestino absorva algum tipo de macronutriente, seja gordura, seja o carboidrato. Eu vou falar um pouco agora sobre os principais medicamentos aprovados no Brasil para o tratamento de obesidade e vou falar também sobre um medicamento que é muito utilizado de maneira off-label, uma combinação de medicamentos na verdade. Antes de mais nada, eu vou explicar um pouco para vocês o que é um medicamento on-label e o que é um medicamento off-label. O medicamento on-label é um medicamento para o qual ele foi criado para o tratamento daquela doença específica. Existe uma indicação na bula do medicamento para aquela doença. Por exemplo, a sibutramina, quando nós vamos ler a bula dela, lá está escrito que ela é um medicamento criado para obesidade. Agora, existem alguns tipos de antidepressivos, por exemplo, que são e que já foram utilizados para o tratamento da obesidade, só que são utilizados de maneira off-label. Na bula do medicamento, perda de peso consta como um efeito colateral, não como a principal indicação do medicamento. Tanto em obesidade como em qualquer outro tipo de doença na medicina, os medicamentos podem ser usados de maneira on-label ou de maneira off-label. Então vamos começar agora a falar desses medicamentos. No Brasil, um dos medicamentos mais antigos aprovados para o tratamento da obesidade é a sibutramina. A sibutramina vai agir numa área do nosso cérebro chamado hipotálamo e hipófise, agindo sobre um neurotransmissor chamado noradrenalina e também um pouco sobre a dopamina. Ela diminui bastante o apetite. Algumas pessoas se adaptam muito bem à sibutramina. Já algumas pessoas podem ter insônia, podem ter boca seca, nervosismo, taquicardia. Então, é um medicamento bom para algumas pessoas e não tão bom para outras pessoas. Um outro medicamento bastante utilizado para diminuir o apetite, também com ação anorexígena, é o liraglutide. O liraglutide pode ser encontrado nas farmácias com dois nomes comerciais, Victoza ou Saxenda. Eu vou explicar um pouquinho sobre o mecanismo de ação do liraglutide. Toda vez que nós comemos algum alimento, esse alimento, ao chegar no intestino, o intestino produz um peptídeo chamado GLP-1. Esse GLP-1 vai circular no nosso organismo e vai avisar o nosso organismo, o nosso cérebro, de que nós já comemos, nós já estamos saciados. O liraglutide nada mais é que uma cópia desse peptídeo, o GLP-1, mas com uma duração de circulação maior no nosso organismo. O liraglutide tem como principal efeito colateral o enjoo e é um medicamento que menos age no sistema nervoso central, portanto acaba sendo a escolha para aquelas pessoas que são muito sensíveis a medicamentos que ajam no sistema nervoso central ou que tomem já outros medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos que já ajam no sistema nervoso central. Recentemente também foi aprovado no Brasil um medicamento chamado lorcacerina, que já é aprovado desde 2012 pelo FDA americano para tratamento de obesidade. A lorcacerina age sobre um receptor de serotonina. A serotonina tem 5 tipos de receptores e a lorcacerina age sobre o 5-HTC. Esse é um receptor específico para o controle do apetite, portanto ela tem vantagem em relação aos outros medicamentos por apresentar uma incidência muito baixa de efeitos colaterais. Ela age diminuindo muito a compulsão por carboidratos, diminuindo o apetite em geral. Agora eu vou falar sobre um medicamento que é muito utilizado para o tratamento da obesidade, uma combinação de medicamentos, um antidepressivo chamado bupropiona, ele é um antidepressivo e antitabaco, ajuda as pessoas a fumarem menos, e o naltrexone, que é um antietilismo, ajuda as pessoas a beberem menos álcool. Alguns estudos mostraram que essa combinação é muito eficaz para diminuir o apetite e, apesar de ser um uso off-label, ele também traz bastante resultados. Essa combinação bupropiona-naltrexone nos Estados Unidos recebeu o nome de Contrave e o principal efeito colateral dela também é um pouco de enjoo. Uma outra coisa importante a se lembrar sobre a bupropiona é que pessoas com epilepsia têm uma contraindicação absoluta para tomá-las, já que ela pode diminuir o limiar de convulsões. Agora eu vou falar sobre um medicamento que já é de uma outra classe, que é um medicamento desabsortivo, também aprovado no Brasil, o Orlistat. O Orlistat, ele impede que o sistema gastrointestinal, nosso intestino, absorva parte da gordura que nós ingerimos, aproximadamente 30%. Ao não absorver a gordura, nós não estamos colocando para dentro do nosso organismo calorias que poderiam ser utilizadas para reserva e estoque de gordura dentro do organismo.
Então, esses são, no Brasil hoje, os principais medicamentos utilizados para o tratamento da obesidade. Vamos sempre lembrar que mais importante que qualquer medicamento é uma mudança no estilo de vida.